Há 100 anos atrás, a Mãe de Deus se revelou a 3 crianças, Francisco, Jacinta, Lúcia, que no interior de Portugal abriram os seus corações para os apelos de Deus para o século XX. As aparições de Nossa Senhora foram preparadas pelas aparições do Anjo da Paz, o Anjo de Portugal. O anjo ensinou as crianças a estarem sensíveis para aquilo que viria do céu. E no dia 13 de maio teve início a série de aparições com as quais Nossa Senhora ensinou aos pastorinhos e através deles ensinou a nós um caminho de paz para o nosso tempo, um tempo de tanta confusão, de tantas guerras, mas para o qual Deus também tem o seu remédio, Deus também tem a sua paz. Ainda hoje, no nosso século XXI, Nossa Senhora continua fazendo maravilhas através da sua intercessão na vida daqueles que se confiam aos cuidados da Mãe de Deus. Certamente, muitas pessoas têm um testemunho para dar sobre como Maria Santíssima foi capaz de entrar nas suas vidas e trazer para elas a paz e a bênção de Deus. Talvez você também tenha o seu testemunho que pode se juntar a tantos e tantos para proclamar também nos nossos dias que a confiança aos cuidados amorosos de Maria jamais decepciona. Tenho que agradecer a Nossa Senhora porque eu tenho tido muitos problemas de saúde, né? E só com a ajuda dela é que eu tenho ido sem ficar triste, sem me revoltar, sem achar ruim, acho assim. Eu peço a ela, intercede junto ao seu filho por mim, e ela sempre intercedeu, graças a Deus ela sempre intercedeu por mim. Então eu só tenho que agradecer, né? Minha espiritualidade era até 25 de agosto de 1991, não tinha. Dia 25 de agosto de 1991 foi quando eu caí e fiquei paralítico. E eu estava no hospital, recém-operado, numa situação assim completamente difícil de digerir, porque minha vida, eu sempre tive na minha vida assim planos assim ambiciosos de querer ser cada vez fazer mais negócios, ter mais conquistas e de repente por causa de um tombo que meu cavalo perdeu o equilíbrio e caiu, minha vida virou do lado avesso, ou seja, tudo aquilo que eu planejava, tudo aquilo que eu queria, já não ia mais conseguir mais porque não tinha condições físicas para isso. Meu marido há 3 anos atrás fez uma cirurgia do coração, foi assim de repente, e ele muito medroso de ir para o hospital. Aí ele mesmo resolveu fazer, teve medo, botaram 2 anos de vida para ele, se internou, fez a cirurgia, o filho procurou o melhor médico que tivesse para o pai, fez tudo, pagou o médico particular para ficar cuidando, aquilo tudo, enfermagem primeira. E a cirurgia foi um sucesso. Só que quando ele ia sair do CTI para o quarto, ele teve uma infecção. Começou a barriga inchar, tiveram que abrir a barriga dele todinha até lá embaixo, não tinha nada a ver com a do coração. E ele salvou também, além da fé da gente e da minha, de todos. Os bons médicos que estavam cuidando e da nossa fé, né? E graças a Deus ele está aí. Bom. Mas nessa semana, antes dele ir para o hospital, já marcado, eu recebi da Associação Nossa Senhora de Fátima uma imagem da Nossa Senhora com o nome dele, escrito, Júlio, que o meu coração abençoe Júlio Rodrigues e toda a sua família. Isso foi mais um alento para a gente ficar com fé. E eu estava no hospital recém-operado e quando a minha lesão foi muito forte, quer dizer, os 2 ossos das vértebras T3 e T4 desapareceram não, viraram o pau, eu tive que fazer um enxerto de osso da bacia aqui no lugar. E foi uma cirurgia muito demorada, acho que foram mais de 9 horas de cirurgia. E quando eu terminei a cirurgia, quer dizer, depois da cirurgia, o meu pós-cirúrgico,
eu era, de uma certa forma, sedado para diminuir a dor com morfina, alguma droga que era a base de morfina para me diminuir a dor. Quer dizer, na época eu não sabia, eu só fui descobrir isso depois, mas a morfina em mim teve efeito ao contrário. Ao invés de me sedar, ela me criava assim, efeitos assim, alucinógenos. E o que eu me lembro era que eu ficava deitado na cama, a sensação que eu tinha na cama é que eu não estava deitado na cama. Eu estava deitado assim em cima de como se eu estivesse deitado acima de uma lâmina, de uma espada, que estava me cortando pelo meio nas costas, e em cima como se fosse uma pedra de sei lá quantos quilos, como se estivesse empurrando para cortar mais aquilo. Ou seja, era uma dor assim que eu não conseguia suportar. Não sei dizer o quanto essa dor era de fato física e quanto essa dor ela era efeito da morfina que eu tomava. Mas o fato é que era uma coisa que eu ficava desesperado, e eu me lembro que quando eu ficava de olho aberto, o teto do meu quarto, que era um teto branco, para mim não era um teto. Eu só via assim monstros, assim, figuras assim completamente deformadas, como se estivesse vindo e descendo assim na minha cara e saindo. E quando eu fechava os olhos para não ver essas coisas, as coisas que eu via era pior ainda. Eu nunca tinha rezado o terço. Eu sabia do terço que você pegava 10 Ave Marias e um Pai Nosso, 10 Ave Marias. Aí eu sentia assim, uma vontade muito grande que iria acontecer comigo, que era o seguinte: se eu rezasse pela primeira vez um rosário inteiro, eu acho que Deus teria piedade de mim e me levaria, quer dizer, exatamente pela minha falta de capacidade de suportar o que eu estava vivendo. E eu me lembro então que eu comecei a rezar esse terço na forma como eu sabia, que era rezar 10 Ave Marias e um Pai Nosso, 10 Ave Marias e um Pai Nosso, e eu saía controlando por aquelas continhas na mão. Eu sei que num dado momento eu comecei assim a fechar os olhos assim, não porque eu queria fechar os olhos, mas talvez até por um efeito assim de cansaço, porque eu já não dormia não sei quantos dias. E eu me lembro que na hora que eu fechei os olhos, eu tive a seguinte sensação: aquela espada que eu sentia, aquela lâmina que eu sentia que estava nas minhas costas, assim, me cortando no meio, eu comecei a sentir que essa espada saía. Quer dizer, primeiro a pedra que me empurrava para baixo desapareceu, aquele peso que eu sentia no peito desapareceu. E essa espada que eu sentia como se estivesse me cortando nas costas, a sensação que eu comecei a ter era o seguinte: que deixou de ser uma lâmina, como se estivesse saindo das minhas costas, e eu senti como se fosse um braço entrando no lugar dessa lâmina. Quer dizer, a espada saindo e um braço entrando assim pelas minhas costas, como se fosse me segurando. E eu, como ficava deitado nessa posição e com os braços assim abertos, porque eu não conseguia mexer, nada, era tanta dor, eu comecei a sentir na minha mão, onde estava o rosário, onde estava o terço, eu comecei a ter a sensação assim como se fosse de uma mão pegando na minha mão. E aquele cenário que eu via de terror, assim, aqueles monstros, todos, aquilo começou a desaparecer. E aquela mão começou a tomar, assim, primeiro o braço, para mim, eu já sentia que era um braço nas minhas costas, mas aquela mão começou a tomar uma forma, assim, muito real, muito natural. E eu achava aquilo meio impossível, então eu queria apertar a mão para sentir que era uma mão mesmo. Mas aí, ao mesmo tempo, me vinha na cabeça assim: bom, se eu for apertar a mão, vou ver que não é uma mão, e eu vou perder esse momento de tranquilidade, de paz que eu estou tendo. E aí eu não queria apertar, mas cada vez eu sentia aquela mão se tornando realmente uma mão. E aquela minha preocupação: não vou apertar, porque se eu apertar eu vou perder esse momento que eu estou tendo. E me deu uma vontade muito grande também de abrir os olhos, para ver o que estava acontecendo. E eu também, da mesma forma, eu imaginei: bom, se eu abrir os olhos, eu vou ver que tudo isso é uma alucinação, pelo menos era uma alucinação boa, confortável, porque tinha me tirado da dor, tinha me tirado do desespero, eu estava me sentindo como se tivesse alguém me pegando no colo e uma mão me dando carinho. Então, não vou abrir os olhos. Mas chegou numa hora que, às vezes, a gente não consegue segurar determinadas coisas. Eu falei: não, eu vou apertar essa mão, realmente eu quero ver o que está acontecendo. Mas só que na hora que eu fui apertar a mão, eu senti que era uma mão. Era uma pessoa que estava realmente com a mão na minha mão. E na hora que eu tive a sensação de que era uma mão na minha mão,
aquele braço que estava em mim, eu tive a sensação como se eu estivesse saindo da cama, como se eu estivesse levitando assim no ar, e eu comecei a sentir assim uma brisa perto de mim. E aquela coisa, todo esse cenário acontecendo em volta de mim, obviamente que eu estava doido para abrir os olhos, primeiro para entender o que estava acontecendo, e em segundo, para saber se aquilo realmente era verdade ou se era uma outra alucinação, só que boa, maravilhosa. Mas eu, na mesma hora, ficava, não vou abrir, não vou abrir, não vou abrir. Mas chegou num momento que realmente não tinha jeito, quer dizer, era a mão apertando a minha mão, era um braço me segurando assim pelas costas, me tirado fora da cama e uma brisa batendo em mim. E quando eu abri os olhos, o que eu vi foi o seguinte: o teto, que era um teto de monstros, deixou de ser teto. Apareceu um céu assim completamente estrelado, cheio de estrelas, e estava assim, meio que assim inclinado para o meu rosto, o rosto de uma mulher com um véu. Não era um rosto assim completo, eram os traços assim, o perfil de um rosto com um véu, e eu sentia que esse véu balançava assim pelo efeito da brisa. E aquela sensação de eu não entendi como é que aquilo que estava acontecendo, porque não estava sentindo mais dor nenhuma, estava sentindo um conforto enorme e mais ainda. Todos aqueles dias, todo aquele tempo que eu fiquei sem descansar e sem dormir, meu olho começou a pesar no sentido de apagar, de dormir, quer dizer, uma coisa natural. E aí eu comecei a ficar desesperado, ao contrário, eu falei, não posso fechar o olho, se eu fechar os olhos, eu vou perder isso que está acontecendo comigo, que eu não sei o que é, mas eu sei que é a maravilha. E eu tive agora também meu segundo câncer de mama, na mesma mama. Tive que fazer mastectomia, no primeiro não precisei, porque foi 22 anos depois que eu voltei a ter o câncer, né? Então, na semana que eu ia começar a fazer a quimioterapia, eu recebi esta imagem do Cristo com o meu nome também. Então, a gente tem que ter muita fé e confiar na Nossa Senhora e no Jesus Cristo para seguir em frente e não ter medo de doenças e das coisas dos percalços da vida que a gente tem que passar. Então, isso foi assim, dali para frente, Nossa Senhora passou a ser, assim, a minha protetora, o Espírito Santo a minha luz e, obviamente, Deus que me conduzia independentemente do que acontecesse. Hoje a gente tem 1000 motivos para agradecer essa intercessão. Desde o que aconteceu com o Tomás, em todos os momentos da nossa vida, ela mostrou que ela é mãe, ela é intercessora. Ela sabe o que cada um de nós está precisando e ela se manifesta com delicadezas que a gente jamais imagina. Mas ela deu a técnica para a gente estar com ela em intercessão. Rezem o terço. É a minha arma, é a minha força, esse é um instrumento que faz a gente chegar a ela e receber as graças de Jesus. Então, hoje eu queria aproveitar para que todos acreditassem nesse amor de mãe que é o de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora de Fátima interceda por você e abençoe a sua vida e a sua casa com o dom da paz, a paz que vem de Deus. Thank you.